Deixa eu trazer aqui o nosso Newton Midgal, ele que mora há 8 anos em Israel e nesse momento o Newton, gente, está bem perto da fronteira de Gaza num trabalho voluntário que ele está fazendo de distribuição de cestas a alguns soldados brasileiros que estão lá na ativa, uma atitude absolutamente nobre, mas de muito risco, né, Newton? Eu queria entender o que esses soldados estão precisando nesse momento, Newton. Seja bem-vindo. Como é que você está aí? Onde você está precisamente? Obrigado, bem-vindo. Eu estava, agora há pouco eu saí muito de perto da faixa de Gaza. Vocês estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Agora eu estou numa outra localização um pouco mais para perto de Beersheba, em uma outra base. A gente tem uma comunidade judaica muito grande brasileira em Iranana e a gente pegou a lista de muitos soldados brasileiros e tem muitos soldados que a gente chama de soldados solitários, são soldados que estão sem família aqui. Então a gente preparou uma cesta, com alguns a gente falou, até perguntando o que eles precisavam, e a gente montou cestas com lanternas, com powerbank, com desodorante, com coisas de higiene, com tudo que eles precisarem. É óbvio que tem um pouco também de guloseimas, desse tipo de coisa, mas a gente tentou falar com cada um que precisa. Apesar de a gente estar terminando o verão aqui de noite, tem muitas bases que é muito frio, então a gente colocou também um pouco de roupas térmicas. Então a gente está indo entregar para eles, e é o pouco que a gente pode fazer para ajudar eles que estão ajudando a proteger a gente. Perfeito. Manu, você tem pergunta? Tenho. Newton, bom dia, quer dizer, boa tarde para você, né? Eu queria saber como que está o grau de confiança na relação com os soldados, porque a gente sabe que o ataque terrorista pegou todos de surpresa, gerou uma insegurança sobre a capacidade de defesa. E como que está agora a moral dos soldados que vão, enfim, que estão prestes a entrar no front, né? Tá. Agora está tendo uma união muito grande do povo. Os soldados, acredito que em sua maioria estão realmente muito, muito unidos e com moral alto. A gente confia muito no exército de Israel, em todas as forças de proteção de Israel. Então, foi uma coisa muito, muito triste, muito cinzenta, que vai ficar marcada na história de Israel. Nunca houve uma coisa com esse precedente, mas a população está toda unida, então todo mundo acreditando muito no exército, e o exército está realmente, acredito que com moral alta. O seu Newton, é impressionante a tua coragem, meu amigo. Eu quero entender se você não tem medo de estar aí. Como é que está teu coração aí, a tua família? Ela te liberou facilmente para você ir se expor dessa forma? Como é que está essa questão? Explica para a gente. Obviamente a família fica preocupada, minha esposa ficou preocupada, mas aqui todo mundo está querendo ajudar do jeito que pode. Eu tenho, inclusive, um filho que está no exército, só que ele trabalha num trabalho interno, base do exército lá em Tel Aviv. Está muito difícil para ele também, porque ele tem muitos amigos combatentes, e infelizmente muito risco para todos, e obviamente ele deve receber muitas notícias pesadas que ele não divide com a gente, mas essa é a hora que todo mundo tem que fazer o máximo que puder para ajudar, tá? Perfeito. Pepe, você tem pergunta? Ô Milton, pelo que eu entendi, você está bem no front, né? Perto da faixa de Gaza. Você mora nas vizinhanças que foram mais atingidas pelo ataque terrorista. Eu queria saber se pode relatar como é que foram esses dias aí. Tá, posso relatar. Eu moro perto do centro, eu moro em Iranana, que é uma cidade a 20 quilômetros de Tel Aviv. Onde eu moro é bem mais tranquilo do que aqui. Quando toca a sirene onde eu moro, eu tenho 90 segundos para ir para o quarto seguro, que é tempo mais do que suficiente para você sair do teu quarto, para acordar os filhos e para todo mundo ir para o quarto seguro. Quem mora aqui na Redondeza tem 15 segundos, e eles não vivem isso só agora, eles vivem isso há anos. Porque agora está formando uma guerra, mas constantemente jogam mísseis aqui perto da faixa de Gaza, e eles têm que 15 segundos para ir para o quarto seguro.
Essa ação foi bem diferente. Eu estou aqui há 8 anos, eu já tive que muitas vezes ir para o quarto seguro e ouvir a sirene, mas essa ação, com o pessoal entrando por terra e fazendo chacina e matando crianças e matando 260 pessoas que estavam numa festa rave e fazendo coisas realmente bárbaras, é a primeira vez, infelizmente, e vai ficar esse marco aqui para o país, mas a gente acredita que a gente vai vencer e vai passar por essa. Muito bem. Nelsinho, quer falar com o seu Newton? Fica à vontade. Sim, eu queria entender esse grupo, Newton, que você faz parte aí de levar todos esses mantimentos. É um grupo mobilizado agora? Isso já existia para outra finalidade? Tem muita gente que participa desse grupo, porque é um grupo que, imagino eu, de corajosos, né? Pessoas que estão ali com coragem para estar próximo, em especial, do local do conflito. Deixa eu explicar. Em Israel existe um costume muito grande de trabalho voluntário. Muita gente faz constantemente trabalho voluntário, inclusive as pessoas, para poderem terminar o ensino médio, elas são obrigadas a ter o número de horas de voluntariado. Então isso é uma constância em Israel. Nesse caso, eu pertenço a uma comunidade brasileira que mora em Ranana e a gente se juntou e a gente não é só está trazendo, a gente está todo mundo doando para poder juntar as coisas, para poder ter coisa para trazer, mas isso é uma constância. Como a gente está fazendo, milhares de pessoas estão fazendo. Tá? O que eu gostaria de poder falar um pouco sobre o que eu estava ouvindo de vocês falarem de proporcionalidade, todas essas coisas. Então, eu queria saber se eu posso colocar... Por favor, seu Newton. Uma opinião de quem está tudo vendo. Fica à vontade, seu Newton. O microfone da Jovem Pan é seu. Tá, deixa eu explicar para vocês. As outras operações que jogaram muitos mísseis em Israel, quando ia jogar um míssil, primeiro é importante saber que normalmente toda rajada de mísseis que eles mandam de áreas perto de escolas ou de dentro de pátios de escolas ou perto de hospitais ou perto de mesquitas, exatamente para ficar difícil para Israel poder reagir, e vai chegar em locais que seria um absurdo, então a mídia vai muito contra Israel. Israel normalmente, para ter uma ideia, ele mandava um avião que soltava panfletos para avisar para a população civil sair do local e só ficar a população, que seria dos rebeldes, dos terroristas, dos militares, como quiserem chamar. Então Israel normalmente faz isso. Israel tem um exército que é considerado por ser um exército muito moral. É que as notícias não chegam muito. Em Israel, agora está num hospital em Israel sendo atendida pessoas que sofreram pelo terrorista, e o terrorista está sendo atendido no mesmo hospital. Gerou até uma comoção, mas isso é uma constância aqui em Israel. Então, por incrível que pareça, o terrorista que furou a barriga de uma mulher que estava grávida e matou o feto, e a mulher está internada, ele está internado no mesmo hospital que ela. Isso não acontece só agora. Houve logo depois da última guerra de Gaza, que foi em 2014, a filha do Ismael Haniyeh, que é um dos líderes do Hamas, ela estava doente e ela veio ser atendida no hospital em Israel. Então, Israel é um exército com um moral absurdamente grande, e Israel não pretende atacar todos os civis, e eles sabem como fazer isso. É óbvio que antes deles a gente tem que se preocupar com os nossos civis, mas eu não acredito que a reação, e nem quero que ela seja proporcional, porque eu não quero que os soldados de Israel entrem lá e decapitem as crianças palestinas, eu não quero que eles entrem lá e estuprem o que seria a proporcionalidade? Fazer o que foi feito? De jeito nenhum, tá? Então é importante saber isso, é importante saber isso de Israel. O seu Newton, eu gostaria também de falar... Deixa eu só pedir um favor para o senhor. O senhor está numa base aí, a gente não entrevistou ninguém tão próximo da faixa de Gaza. Eu não sei se o senhor conseguiria mostrar para a gente como é que é essa base, só para a gente ter uma ideia de onde que o senhor está. O senhor conseguiria? Eu não posso mostrar a base, mas eu posso mostrar aqui a entrada do pessoal que está vindo para a base. Lá do fundo é provável que vocês verem tanques. Aqui do meu lado tem um jipe do exército.
mas eu não posso ficar mostrando Perfeito. as coisas aqui, tá? Perfeito. E mostrar a base. Perfeito. Mas, então, gostaria de saber se eu posso continuar falando um pouco sobre a situação. Eu vou te dar um minutinho, seu Newton, por favor, porque a gente está com um monte de convidados também já esperando para entrar aqui de outras localidades aí de Israel. Perfeito. Se você puder concluir. Perfeito. Então, eu gostaria de falar alguma coisa assim, quando falam que Israel é um estado do apartheid. Aqui em Israel a gente tem médicos árabes, tem juristas árabes. Em Israel, o parlamento tem 120 cadeiras. Hoje, 10 cadeiras são de deputados árabes. Há pouco tempo eram 14, quer dizer, todos têm direito a voto, todos eles são membros do parlamento. Se pensar em racismo, em apartheid, aqui a gente tem muitos judeus negros, muitos judeus que eram de uma tribo que estava na Etiópia. Uma frase importante: Israel é o primeiro país do mundo que tirou o negro para dar liberdade da África. Todos os países que tiraram o negro da África foi para escravizá-lo. Israel é o único país que tirou o negro para dar liberdade. A gente fala em genocídio do povo palestino. É óbvio, ninguém aqui quer terminar com o povo palestino, mas o povo palestino tinha, na Guerra da Independência de Israel, 750 mil pessoas e hoje tem 4.300.000 pessoas. Então, eu não conheço um genocídio que a população aumenta. Sim. Infelizmente, no Holocausto, os judeus eram 18 milhões, morreram 6 milhões e ainda não temos os 18, temos 15 milhões. Então, é importante que a mídia compreenda isso e também entenda, isso não é uma guerra contra o povo palestino, é contra o Hamas. Sim. É contra o Hamas e o povo palestino teria que entender que eles não os representam. Seu Newton, Então, deixa eu te falar uma coisa, se o senhor me permitir, eu vou pedir para a nossa Mariana Vasquez passar o seu contato para todos os diretores aqui da programação da Jovem Pan, para que eles possam te inserir também em outros programas aqui da casa, para que você possa ter ainda mais tempo de conversar com a gente por aqui, viu? Muito obrigado pela sua participação, pelo seu depoimento e conte com a gente aqui, o microfone está aberto para a comunidade, tá? Muito obrigado. Espero estar com vocês em momentos mais felizes. Valeu, um abração para o senhor. Bom dia para você. Valeu. Até logo. Gente, imagens ao vivo, coloca para mim, Maria, por favor. Mariana Vasquez está colocando aqui para a gente, junto com o Edu, imagens ao vivo da faixa de Gaza. E durante a fala do seu Newton, várias explosões, fortes explosões aconteciam. E essa fumaça preta toma o céu da faixa de Gaza, numa imagem muito triste para um dia tão significativo para nós brasileiros, o dia de Nossa Senhora Aparecida. Nós estarmos aqui numa cobertura já há 6 dias de uma guerra que parece não ter fim, que já matou mais de 2.500 pessoas, sejam do território israelense, sejam palestinos, mas são vidas humanas que infelizmente foram perdidas por conta aí de conflitos territoriais que perduram há tanto tempo.